Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso 14º ciclo de palestras Paradigmas Culturais Hoje, que tem como tema aí pesquisas sobre culturas e identidades nordestinas. Esse evento ele é uma realização dos grupos de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o nosso grupo aqui da Casa de Rui Barbosa, o EPCC, e também do grupo de pesquisa EMEG, ali da Universidade Federal Fluminense. O EMEG é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência. E esse evento também ele é uma realização do setor de pesquisa em políticas culturais e também do nosso programa de pós-graduação em memória e acervos, o PPGMA, aqui da Casa de Rui. Para analisarmos, então, esse tema, pesquisas sobre culturas e identidades nordestinas, nós temos dois convidados especiais aqui. A nossa primeira convidada é a Luana Matos. A Luana ela é historiadora, ela é mestre em mídia e cotidiano pelo programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense, a UF. A Luana ela vai falar sobre a sua dissertação de mestrado, que tem como título O Fenômeno Nordestino no YouTube, os casos de Whindersson Nunes e Tainara Ogê. É isso. Ela foi defendida em 2022 na UF. O nosso segundo convidado, que está ali, é o doutorando do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano, ali da Universidade Federal Fluminense, o Jader Damasceno. O Jader ele vai falar também sobre a sua dissertação de mestrado, que tem como título, um título enorme, né, Jader? Mídia e Artivismo como prática de comunicação híbrida, um estudo cruzado entre as performances culturais e políticas do coletivo Salve Rainha e os jornais O Dia e Meio Norte em Teresina, Piauí, onde ele analisou ali o tempo de 2015 a 2017. Essa dissertação foi defendida no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Piauí. Bom, meu nome é Eula Cabral, para quem não me conhece, eu sou coordenadora aqui do nosso grupo de pesquisa, né, o EPCC, e também sou professora do nosso programa aí de pós-graduação em memória e acervos. Eu sou doutora e mestre em comunicação social e também eu tenho um pós-doutorado na área. Mas nesse evento aqui eu estarei mediando. Olha só, né? Que bom, né? Mas só que antes da gente ouvir os nossos convidados, eu queria retomar alguns conceitos com vocês, tá? Até porque a gente vai falar sobre cultura e identidades, então a gente fala muito de cultura, até porque a gente tem uma disciplina aqui no nosso programa que é chamado Paradigmas Culturais Hoje. Não é à toa que a gente tem um evento também falando de paradigmas. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar realmente com todos os modelos de cultura que existem. Então, a gente traz vários autores. Então, sempre que a gente vai falar de cultura, a gente traz alguns autores, mas tem dois autores que eu sempre trago para a gente ter uma base, acho que um pouco mais completa daquilo que a gente trabalha aqui na Casa de Rui Barbosa, que é a questão da relação da cultura com a questão da democracia. E aí, os dois autores que eu sempre trago é a Marilena Chauí, que, inclusive, ela já esteve aqui na Casa de Rui. Ela é professora aposentada ali na USP, né? E ela é filósofa. E ela vai ter um texto que é muito interessante, até recomendo para que vocês leiam depois. Ele é Cultura e Democracia, onde ela vai trabalhar esse conceito de cultura, desde onde é que vem a palavra cultura, o que isso tem a ver com o Brasil, por que tem relação com a democracia. E o outro autor é um autor muito clássico, que é o Michel de Certeau. O Michel de Certeau, inclusive, ele é um autor bastante lido, né, pelo pessoal do PPGMC, porque é ele que fala sobre a questão do cotidiano, não é isso? E o Michel de Certeau ele tem um texto que ele vai falar sobre a cultura na sociedade. Esse texto está dentro de um livro que é chamado A Cultura no Plural. Então, por que a gente fala culturas e não cultura? Então, se a gente pega esses dois autores, a gente vai ver que esse conceito de cultura não vai estar ligado apenas a eu falar de, por exemplo, artesanato, ou se tem a ver com como as pessoas falam, o jeito das pessoas, não. Esse conceito ele vai estar ligado também às práticas,
a questão do viver, como é que eu penso, a questão de um trabalho que eu realizo. Não é à toa que o Ministério da Cultura, a gente valoriza bastante também esse produtor cultural. Inclusive, daqui a alguns dias, nós teremos o nosso seminário internacional, né, de políticas culturais. Então, é pensar o conceito de cultura no todo, inclusive na questão de uma ideia de lei, quando a gente fala do direito à cultura. Por que a cultura é um direito das pessoas? E o outro conceito é a questão da identidade, né, Luana, que é um conceito assim, bem complexo. E aí, para falar de identidade, que a gente está trazendo até para o tema do evento de hoje, que é culturas e identidades nordestinas, a gente vai ver que esse conceito vai estar ligado ali, eu estou trazendo para vocês dois autores, que é o Jean-Pierre Varnier e também o Stuart Hall. Por quê? Porque os dois autores eles têm visões diferentes e que a gente pode até dizer que são até um pouco complementares. O Varnier ele fala que a questão da identidade está muito ligado à questão de língua, como é que as pessoas falam, e a questão da cultura, aquilo que a gente falou antes, tá? Então, vamos lá. Ele fala que a língua e a cultura vão estar no coração dos fenômenos de identidade. E aí ele fala, olha, se você pensar nesse conceito de cultura, você tem que voltar para os anos 70. Só que essa identidade ela tem que ser trabalhada a partir de repertórios. Que são repertórios? O que você está levando em consideração? Com a questão da língua, a questão da cultura, como é que essas pessoas estão se reconhecendo em determinados lugares. Se a gente fala do Nordeste, a gente está falando ali de 9 estados, né? Então, cada estado, um é completamente diferente do outro. Então, assim, as pessoas têm o jeito de falar, as pessoas têm uma cultura diferenciada. Então, a gente vai trazer que identidades são essas. E o Varnier ele fala o seguinte, olha, na verdade, além de você falar de identidade, seria legal você falar também da questão da identificação. Como é que essas pessoas elas estão se identificando? Já o Stuart Hall, ele vai entrar já no campo da pós-modernidade. E aí ele tem um livro, que é um livro assim, super básico para quem vai trabalhar com identidade, que é a questão da identidade cultural na pós-modernidade. Então, ele fala o seguinte, olha, não dá mais para a gente falar em identidade, a gente tem que falar em identidades. Por que identidades? Porque ele fala que tudo que a gente achava que a gente sabia não é mais, porque podem ser outras coisas. Então, as pessoas podem se identificar de outras formas. Então, são autores, como eu falei, têm visões diferenciadas, mas que a gente vai começar a entender como é que esses conceitos vão ser trabalhados quando a gente traz para uma pós-graduação. Até porque quando a gente vem para a pós-graduação, a gente tem que trazer vários conceitos, mas quando a gente escolhe o nosso objeto, a gente também tem que defender um conceito para ir até o final, porque senão a gente não consegue trabalhar com o objeto, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Aqui, quando a gente traz, então, para o campo científico, esse objeto que a gente escolhe, a gente vai transformá-lo no que a gente chama de fenômeno científico. O que é esse fenômeno científico? A gente tem esse tema, onde a gente vai olhar para ele, vai fazer um questionamento sobre ele, que é uma grande pergunta, né, que a gente chama de problema de pesquisa, e a gente vai ter que trazer respostas. Às vezes, essa resposta ela pode ser positiva, que aí a gente vai trazer a questão da hipótese, né? E ela pode também trazer uma resposta negativa. De repente, eu imaginava que poderia ser isso, mas os meus estudos apontaram que não era isso, era outra coisa. Não tem problema. Se você traz a sua pesquisa no campo científico, você começa a olhar para o seu objeto e você começa a fazer descobertas e trazer essas respostas, são essas respostas que interessam para a ciência. Exatamente, você validar aquilo que você estudou. Então, aqui na Casa de Rui, no caso, quando a gente fala de cultura, e aí a cultura vai estar dentro do campo das ciências humanas, e no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha também com comunicação e informação, a gente vai trabalhar a questão da história, né? Tentar entender a questão do cotidiano, como é que esses temas são trabalhados no dia a dia, e a gente também traz essa questão da memória, como é que as pessoas pensam nesses temas, né? E como que aquilo está sendo colocado na vida das pessoas também. E aí, no nosso caso, aqui do grupo de pesquisa, a gente também leva em consideração a questão da economia,
da política, a questão cultural, a questão social e a questão tecnológica. A gente quer olhar para os nossos objetos a partir dessas vertentes, para a gente poder entender como realmente esses temas vão influenciar no dia a dia das pessoas. Para isso, então, quando a gente olha para esses mapas aí, que a gente olha para o Brasil, esse mapa bem no meio, a gente vai ver que o Brasil realmente ele é formado por várias culturas, né? Existe essa diversidade cultural. Para o outro lado, ali, a gente está vendo o mapa que tem os 26 estados e o Distrito Federal, a gente vai ver as 5 regiões. E já do outro, a gente vai ver a região norte, a região nordeste, desculpa. Na região nordeste, a gente vai observar os 9 estados. Nesse mapa, quando eu procurei até um mapa da região nordeste que represente a questão cultural. Esse era o que mais aparecia, então eu tive que trazê-lo para vocês. Então, a gente vai ver ali o Maranhão, né, com Bumba Meu Boi, tem o Piauí, a gente vai ver aqui os estados, tá? Eles vão falar sobre os estados. Tem o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, a Bahia. Então, cada um desses estados tem a sua cultura, tem a sua identidade. E mesmo dentro do estado, por exemplo, se eu pego ali o Ceará, se eu vou lá para o Crato, né? E se eu vou ali para Fortaleza, são culturas completamente diferentes, estando no mesmo estado. Isso é muito interessante para a gente observar. Então, realmente, a gente vai falar dessas culturas, dessas identidades. E aí, a gente pegando um tema tão complexo como esse, falar de culturas e identidades, como é que a gente traz esses temas para uma pesquisa científica? Como é que a Luana e o Jader conseguiram trazer esses temas e transformaram em dissertação de mestrado? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, o primeiro trabalho que a gente vai ver é o da Luana, que ela fez no nosso programa aí de pós-graduação em mídia e cotidiano, ali na Universidade Federal Fluminense. Inclusive, a gente tem ali o professor Adilson Cabral, que está ali, é o professor lá do programa, e também o coordenador do EMEG, que está aqui conosco. E a Luana vai falar dessa pesquisa dela, que é o Fenômeno Nordestino no YouTube, os casos de Whindersson Nunes e Tainária Ogê. Primeiramente, obrigada, Eula. Pegando o gancho, né, até do que a Eula mesma falou, enquanto ela está abrindo o meu PowerPoint, ela falou sobre como que a gente faz essa pesquisa. E tudo começou aqui na Fundação, na casa de Rui Barbosa. Vou pedir para a Eula passar o PowerPoint. Antes é importante dizer que a minha dissertação, o Fenômeno Nordestino no YouTube, os casos de Whindersson Nunes e Tainara Ogê, foi no PPGMC, com a orientação do Pablo Bastos. E aí, pode passar, Eula, por favor. Aí eu começo com o porquê do estudo. Como eu falei, eu comecei o meu campo de pesquisa aqui na Fundação, fazendo parte do grupo de pesquisa da EULA, o EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, onde a gente discute principalmente como a radiodifusão, para quem não sabe, né, radiodifusão, a gente está falando aí de rádio e televisão, o quanto que é concentrada no Brasil na mão de 5 grandes conglomerados, que acredito que todo mundo aqui conheça: Globo, SBT, Record, Rede TV e Bandeirantes. Esses 5 conglomerados, eles estão principalmente no eixo Rio e São Paulo. E aí, na nossa pesquisa, a gente falava muito sobre o quanto que a mídia ela não é democrática e não há uma diversidade cultural. E isso me levou a pensar, então cadê o nordestino nessa mídia? Ele está presente? Como ele está presente? E aí, pedi para ela passar de novo. Aqui eu trouxe exemplos de personagens nordestinos na televisão brasileira, né, recortando aí mais para o Grupo Globo, que é o meu foco, porque também é importante dizer, o Grupo Globo ele chega a quase 100% do território brasileiro, e como eu vou falar da internet daqui a pouco, a internet não chega, né? A internet chega atualmente, acho que a 70%, não é isso, Eula? Um dos últimos dados são esses. E, bom, quais são esses personagens nordestinos? Primeiramente, eu mostro ali a Lourdes de Amor de Mãe. A Lourdes, ela é do Rio Grande do Norte, sai do Rio Grande do Norte para ganhar vida no Rio de Janeiro e é uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. Depois tem a Maria do Carmo, que é de Senhora do Destino, que já foi passada diversas vezes na Rede Globo. É a história de uma paraibana que sai da Paraíba, vem para o Rio de Janeiro ganhar vida e vira comerciante. Tem também o Zé Alfredo. O Zé Alfredo, ele é da novela Império, é um personagem
que eu acho que é até bem emblemático desses personagens, porque ele é o que enriquece. Então, a maior parte da novela, ele é um personagem rico, contudo, ele é um rico bronco. Ele é um rico que se casa com uma paulistana e o que ele tem de classe seria dado por essa paulistana. Essa paulistana teria ensinado ele e, mesmo assim, ele é um bronco. E temos a Joana de Malhação, que também ela sai do Ceará. Importante dizer, o Zé Alfredo ele sai de Pernambuco. E a Joana ela sai do Ceará para o Rio de Janeiro para ganhar vida, e aqui ela vai fazendo a vida dela. Então, eu poderia trazer outras referências para falar sobre essa representação do nordestino. A gente tem o Duval Albuquerque Júnior, que é a principal referência, mas a gente também tem uma referência muito boa e importante, que é a Maura Pena, que infelizmente é pouco citada, eu acho que é algo para a gente pensar o porquê, porque Maura Pena fala sobre a representação do nordestino antes mesmo de Duval Albuquerque. Mas como eu trouxe exemplos da televisão, eu trouxe exemplos de novela, então eu trouxe o João Souza e a Rafaela Marcolino, que falam sobre os personagens das novelas nordestinas. E eles falam que a maioria da representação ela tem as características de retirante, ignorante, matuto, cangaceiro e caipira. Inclusive, a Eula trouxe um mapa que ela pesquisou, que foi o que mais apareceu. Quando eu joguei Nordeste na televisão brasileira, o que mais aparece é o cangaço. Assim, as 3 primeiras fileiras é só cangaço. Vou pedir para a Eula passar. Eles vão falar que a representação do nordestino é construída através de imagens que colocam não só a região Nordeste como um espaço geográfico sofrido e castigado, mas também como habitada por sujeitos inferiores e ignorantes. O que se construiu ao longo desses anos foram hierarquias simbólicas e morais relacionadas a essa região do Brasil. As identidades culturais que aqui pode-se entender como nordestinidade se traduzem em muitos olhares como negativa e inferior. E foi, então, a partir disso que eu resolvi pesquisar como que os influenciadores nordestinos que estão ganhando tamanho engajamento na internet, né? Eu tenho como exemplo aí o Whindersson Nunes, que ele está sempre entre os primeiros lugares, e a Tainara Ogê, como que eles representam o nordestino, eles representam a sua cultura, diante de um contexto que, em teoria, pelo menos, eles teriam mais autonomia, né? Bom, com objetivos específicos, né? Se colocou a questão de questionar como que se dá a cidadania, né? Questionar se é considerada a dimensão da cidadania na representação deste segmento da população. Então, se esses influenciadores eles tocam na questão da cidadania, porque o que acontece, é importante falar, se a gente pesquisar, olhar os dados, a região nordestina ela é a região que foi a última região a receber direitos básicos, né? Água, luz, saneamento básico, coleta de lixo. Então, ela é uma região, muitas vezes, veiculada à pobreza. E eu precisava entender o porquê dessa veiculação e até que ponto essa veiculação faria sentido ou não. E, para isso, eu trago o conceito de cidadania. Também, como objetivo específico foi compreender se a identidade ela é utilizada somente como uma forma de capitalização ou há reflexões sobre a conjuntura que permeia a região. Compreender o lugar do humor na representação do nordestino, porque quando a gente fala de Nordeste e identidade cultural, o humor costuma ser uma característica, inclusive os personagens, geralmente, eles trazem essa questão do humor. E tanto a Tainara como o Whindersson ele é humorista, né? E a Tainara, ela surge no Snapchat com vídeos engraçados. Então, ela também tem uma ligação com o humor, e aí eu precisava compreender o peso do humor nessa identidade. Eu também viso analisar as razões que os levam a ter tamanho engajamento, pensando até que na radiodifusão nordestina ele não tem tanto espaço, né? Já que ela está concentrada no eixo Rio e São Paulo. Então, como que na internet eles conseguem ocupar bastante espaço? Saiu na Forbes esse ano que
dos 10 influenciadores que influenciam outros influenciadores, 4 são nordestinos, então quase 50%. E verificar se há reprodução de estereótipos e preconceitos por parte desses influenciadores. Como metodologia, eu usei uma pesquisa bibliográfica e documental para eu poder compreender quais eram os preconceitos acerca da região, compreender a região em si, para aí eu poder analisar os vídeos deles. Então, eu faço uma análise do discurso, porque a análise do discurso ela permeia texto, cenário, vestimenta, tudo. E escolhi dois vídeos. Um é o do Whindersson Nunes, que é o De Volta para Minha Terra, em que ele se propõe a apresentar o Piauí, os pontos turísticos, para mostrar, né, no vídeo. E o outro é o da Tainara OG, que é Saudade do que Vivemos, em que ela faz uma seleção de melhores momentos do São João da Tai. A Tainara OG, a minha escolha por ela, é justamente porque ela tem esse evento todo ano, tirando os anos da pandemia, em que ela faz o São João da Tai e ela chama diversas celebridades, pessoas famosas para participarem, com o intuito de mostrar o Maranhão para o Brasil, para o mundo, chamar as pessoas para o turismo na região, e é um evento beneficente também. Bom, como a Eula já falou, né, a minha dissertação ela foi feita no PPGMC, o Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano. Então, para eu poder fazer, eu precisava antes analisar o que é a mídia e o que é o cotidiano. O Felipe Cabral, não é a Eula Cabral e nem o Adilson Cabral, o Felipe Cabral, ele vai dizer que o cotidiano ele é um espaço de mediação, que, embora seja constituído de práticas e comportamentos de controle e dominação, de manifestação das históricas estruturas sociais de poder, é também palco de manifestação de singularidades e especificidades individuais voltadas para a crítica, reivindicação e expressão de possibilidades de realização humana e de apropriação das estruturas estruturas sociais. A Agnes Heller, alguém que também discute o cotidiano, ela vai dizer que o cotidiano é o espaço-tempo dado pelo modo de produção capitalista. E a mídia ela tem como função justamente essa mediação. Então, eu acho importante trazer esse trecho do Felipe Cabral, porque ele mostra que é possível, apesar da hegemonia, apesar da gente viver num sistema, é possível você reivindicar dentro dele. Então, é a partir disso que eu quero entender como que esses influenciadores se representam, se eles representam uma visão hegemônica que se tem do Nordeste, ou se eles se colocam como reivindicadores de uma nova forma de se ver o Nordeste. Bom, cidadania, né? A cidadania, ela é um status... segundo Marshall, a cidadania é um status concedido aos membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Quando a gente vai discutir a questão da cidadania no Brasil, a gente percebe que, historicamente, ela está ligada aos direitos sociais, muito mais do que os direitos civis e os direitos políticos. Então, aí a gente já percebe que a cidadania é uma questão para o Nordeste, porque ele, como eu disse, foi o último a ter os direitos sociais universalizados. Vou pedir para a Eula passar, por favor. Sobre a internet, né? Qual é esse espaço? Até que ponto os influenciadores eles têm autonomia? O Bolanho e o Vieira eles vão dizer que a migração das grandes corporações de comércio, mídia e entretenimento para a internet transformou a rede mundial de computadores em mais um veículo da indústria cultural e da mercantilização da sociedade, beneficiando-se, inclusive, da possibilidade do mapeamento do perfil e hábitos dos usuários. Ou seja, o que acontece? Na internet, a gente agora segue a lógica do algoritmos. Então, se você vê um tipo de conteúdo, aquele tipo de conteúdo que será mostrado para você. E aí, quando a gente pensa que a gente tem uma cultura hegemônica, a gente pensa que as pessoas vão ver mais conteúdos desse eixo Rio e São Paulo. E realmente é o que prevalece, né? Como eu falei para vocês, pego a pesquisa que saiu na Forbes como parâmetro para a gente discutir,
seria mais ou menos aí 40%, 60%. Mas, mesmo assim, o nordestino ainda tem mais visibilidade do que na mídia tradicional, né? Na radiodifusão. Então, por quê? Como que eles conseguem isso? Pode passar. Não vi. Aí vem o que é o engajamento. Como referência, eu trago o meu orientador, o Pablo Bastos. Ele vai dizer que o engajamento ele se constitui na vinculação social, afetiva e gustativa do sujeito com determinada ideologia. Portanto, se configura como dimensão comunicacional e sensível, atuante no engendramento da hegemonia. Em termos gerais, a vinculação social se estabelece na sociabilidade cotidiana, nas práticas e processos socioculturais que medeiam a construção de sentidos, ou seja, vai para além das métricas. É sair do online e entrar na vida offline das pessoas. Pode passar. Eu ia beber água, mas não. Bom, e aí vem a minha análise, né? Diante da junção desses conceitos, desse cenário, quais foram os pontos que eu percebi? Primeiro, os nordestinos, quando obtêm a autonomia de representação, se propõem a fazer um conteúdo mais representativo. Por exemplo, o Whindersson Nunes, no vídeo dele, ele se propõe a trazer os pontos turísticos do Piauí. Ele não se propõe a falar de pobreza. Ele não se propõe a falar que a região dele não é desenvolvida, que o Estado não é desenvolvido. Muito pelo contrário, ele se propõe a mostrar os pontos turísticos, né, a parte bonita do Estado. Ele conta a história dele, e aí, ao contar a história dele, ele fala sobre pobreza, né, porque o Whindersson Nunes ele fala que ele não teve acesso à água, por exemplo. Mas ele relata uma experiência de vida dele. Ele não coloca o nordestino única, exclusivamente vinculada a essa experiência. O nordestino ele não é só isso. E essa é a preocupação dele no vídeo dele, mostrar. A Tainara Ogê, o mesmo. A Tainara Ogê, ela faz uma festa linda, uma festa enorme, uma festa que traz celebridades do Brasil inteiro para... entra na agenda dos influenciadores naquele momento de São João. E nessa festa, ela traz o Bumba Meu Boi, ela traz o folclore. Então, ela também se propõe muito a mostrar a sua cultura, a beleza do Maranhão. E aí, um ponto importante de ser mostrado é que o Whindersson Nunes e a Tainara, por mais que eles se digam nordestinos, eles se propõem a mostrar a Tainara o conteúdo do Maranhão, que é o seu estado, e o Whindersson Nunes do Piauí. E você vê que, até agora, cada um deles estão com a sua cultura. O Whindersson Nunes ele não mostra a festa junina do Piauí. Porque quando a gente fala de festa junina no Nordeste, por mais que seja algo atrelado à cultura nordestina, é muito mais atrelado a 2 estados específicos, que é o Maranhão e a Paraíba. E mesmo assim, acho que eu já estou até extrapolando a análise, ao invés de ponto por ponto, mas, mesmo assim, esses 2 estados têm uma visão de festa diferente. A festa em Campina Grande, ela tem uma festa muito grande, com shows, e aí shows relacionados forró, sertanejo, que tem a ver com aquela cultura, né? Mas já não tem tanto essa questão folclórica como tem no Maranhão. Sobre o humor. Sobre o humor, aí também é um ponto muito interessante, que no próprio vídeo, o Whindersson Nunes vira para um outro humorista e pergunta para ele como é que está a questão do humor no Piauí. E aí esse humorista fala que ainda é muito pequeno, que os humoristas do Piauí eles ainda não têm muita visibilidade, que tirando o Whindersson, não tem muita. E, ao longo da pesquisa, pude mapear, a partir de bibliografia, que o que é dito como humor nordestino, na verdade, ele é muito atrelado a um estado específico, o Ceará. Esse humor vem do Ceará. Quando a gente fala de humoristas nordestinos, a gente vai falar de Tom Cavalcante, de Didi e outros, o Tirulipa, eles são cearenses. O Carlinhos Maia, ele é um outro nordestino, influenciador digital, que também está fazendo sucesso na internet, também é humorista, e ele diz que a referência dele para humor foi Didi, foi Tom Cavalcante. O Whindersson Nunes fala que a referência dele foi o Tirulipa. Então, por mais que eles sejam do Nordeste e eles sejam humoristas,
é algo que vem muito mais do Ceará, é uma característica mais específica do estado do Ceará. Deixa eu ver aqui. É importante falar isso. A representação tanto da Tainara OG quanto do Whindersson também dialoga muito com o internacional, né, com o global. Então, aí também vem uma das razões do engajamento deles. Por quê? Quando você olha os comentários, porque foi aí, a partir dos comentários que eu fui visualizar o que engajava as pessoas, é a identidade cultural, que as pessoas vão e colocam lá nos comentários o quanto que elas se sentem representadas, mas também é essa dinâmica de jogar entre o regional e o global, porque assim eles conseguem trazer outras pessoas. Então, tinha comentários no da Tainara que era assim, saudade de quando ela e a Bianca eram amigas. Mas a Bianca é uma influenciadora sudestina, então já traz esse diálogo, já traz a atenção para o Sudeste também. Pode passar. Eu trouxe essa foto, acho essa foto muito emblemática, porque eu acredito que quando vocês olhem essa foto de primeira, vocês não pensam na bandeira de São Luís, né? Lembra muito os Estados Unidos, mas aqui ela, teoricamente não, ela está querendo homenagear a cidade dela, está querendo homenagear São Luís, mas com esse diálogo com o global. Inclusive, no vídeo dela, ela posta várias referências a Beyoncé, as Kardashians e afins. Em relação à cidadania, especificamente, a gente pode ver que há um processo de privatização da cidadania. A gente vive num sistema neoliberal, então a gente vive num sistema que privatiza a cidadania. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui provavelmente pagam um plano de saúde, pagam educação para o filho de vocês, o que seria um direito social. Mas, no caso deles, quando eu falo que você percebe esse processo de cidadania, é porque ambos estão ligados à caridade. Eles não estão na internet reivindicando que o governo atue. Eles até têm, vira e mexe, uma postagem nesse sentido, ainda mais que a gente passou pelo governo Bolsonaro. Mas, no geral, eles atuam mais de forma através da caridade, principalmente o Whindersson Nunes. E outra parte muito importante é que também é muito notável um discurso meritocrático, que também é uma das razões do engajamento de Whindersson Nunes. Muitos dos comentários eram: nossa, muito bom ver o seu sucesso, quero ser que nem você. E o Whindersson Nunes, inclusive, tem um curso que é Como Crescer na Internet. E ainda sobre essa questão meritocrática, eu trouxe essa música que faz parte da trilha sonora do vídeo que eu analiso e que ele coloca esse trecho. Eu falei para minha mãe que eu ia ser milionário, só falavam de carro e eu queria um jato, asas batendo, turbinas e já. Isso reforça o discurso meritocrático, mas também é importante dizer que nessa mesma música ele faz críticas, né? Ele fala que eu estou sofrendo em Dubai. Então, assim, independente se eu estou no Brasil ou em Dubai, eu estou sofrendo. Mas, no vídeo especificamente que eu analisei, não é essa conotação que é dada à música. Por que eu falo isso? Porque, por mais que eu esteja falando que ele tem um discurso meritocrático, isso não quer dizer que o Whindersson ou a Tainara, eles não tenham crítica, que eles sejam acríticos. Eles se propõem a ser críticos, mas aí, já pulando para o final mesmo, eles fazem parte de um sistema, eles fazem parte de uma hegemonia, eles estão permeados por elas. Então, por mais que eles se preocupem em trazer um conteúdo reflexivo, a hegemonia ainda atua bastante através de ambos. Outra coisa também muito importante falar é que há uma diferença também na representação do Whindersson Nunes e da Tainara OG, que é, como eu já falei, devido a eles serem de cidades diferentes, mas também devido a eles serem de classes sociais diferentes, né? O Whindersson Nunes, ele muitas vezes recupera o estereótipo do retirante, porque ele sai do interior do Piauí e vai para São Paulo. Tainara OG, ela já não faz esse percurso, ela prefere se manter no Maranhão e ela é da capital. Então, isso já traz uma diferença no discurso de ambos. É isso, gente. Acho que eu já falei tudo, mas só para reiterar o que a Eula falou no início, que a gente está aqui falando de Nordeste, mas, na verdade, é um estado com 9 regiões, cada região com a sua cultura, cada região com a sua diversidade. É uma região que, como qualquer outra região do Brasil, tem o seu desenvolvimento, como tem partes que não são desenvolvidas.
No Rio de Janeiro também tem isso. Mas a gente não pode simplesmente atrelar essa região, uma região tão rica, tão diversa, principalmente culturalmente, a única e exclusivamente pobreza e não desenvolvimento. É isso, muito obrigada. Obrigada, Luana. Foi muito bom, né? A gente conhecer esse trabalho. A gente viu aí que tem vários conceitos, né? Isso é muito importante, até para quem está querendo fazer aí mestrado, né? Se não ler, gente, não adianta, tá? Isso é muito importante. Tem que ler bastante. E isso eu acho que tanto a Luana quanto o Jada, eles podem falar para vocês. É muita leitura, tá? Então, o pessoal aí que está na graduação, querendo entrar para uma pós, vamos recuperar essa vontade de ler, porque a leitura ela é muito importante, gente. Tem que trabalhar com os conceitos, escolher os conceitos, definir que conceitos que vão realmente que darão as diretrizes para a tua pesquisa. Até porque, senão, acaba se perdendo, né? E quando se perde, não tem como voltar. Então, por isso que a gente tem ali um orientador, né, para trazer a gente de volta. Você está indo, opa, volta para cá e vamos andar por aqui, porque senão a coisa não dá certo. Mas agora, vamos falar então agora da outra pesquisa que o Jader fez quando ele estava ali na Universidade Federal do Piauí. O Jader estava fazendo mestrado ali no curso de pós-graduação em comunicação. Ele escreveu sua dissertação Midi-Artivismo, vocês vão descobrir o porquê com o Jader, como prática de comunicação híbrida, um estudo cruzado entre as performances culturais e políticas no coletivo Salve Rainha e os jornais O Dia e Meio Norte em Teresina, Piauí, 2015 a 2017. Jader. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Professora Eula, que por sinal estava na minha banca de qualificação e de defesa. É muito bom agora estar também desse lado. Talvez mais confortável. Para todo mundo que nos assiste, porque tem muito piauiense conectado, porque agora eu vou falar em primeira pessoa, né, como um nordestino também, além do pesquisador, então um sujeito orgânico. Eu sou um homem gay, branco, nordestino, então eu tenho alguns outros recortes culturais para além do acadêmico. E isso influenciou, em certa medida, a minha pesquisa. Aí, pensando nesse lugar, o fenômeno do coletivo Salve Rainha é um ponto de partida dessa minha vivência como um homem que trabalha com cultura desde os 5 anos de idade, que vem de uma família de professores e de artesãos, que vai descobrir na comunicação a tradução do que se passava no cotidiano. Então, a comunicação, quando ela é produzida na minha vida, ela surge nessa perspectiva de tentar traduzir o que eu já fazia no cotidiano. Era as experiências da minha cidade, porque eu não sou de Teresina, que é a capital. Eu morava em Teresina, né, nesse período de universidade, graduação e pós. Mas eu sou da primeira cidade do Piauí, Oeiras, Piauí, que é uma cidade histórica. Entre as 10 primeiras do Brasil, ela já existia no Riacho da Mocha, e que ela virou uma freguesia, e depois da freguesia do Ó, ela surge com o nome Oeiras, em homenagem ao Conde de Oeiras. Então, a partir daí, a minha vivência com as experiências e com o estudo de cultura já era sendo formada, porque a gente diz que em Oeiras a gente tem oerensidade, que aí quando você falou sobre nordestinidade, é exatamente nessa perspectiva do dade como um estado de vida. Então, se você não é piauiense, você não é oeirense ou teresinense, você pode adquirir a teresinensidade, né? A oeirensidade ou a piauiensidade, que é a energia da nossa terra. Aí, quando a gente faz esse convite a experimentar esse lugar de fala, é entendendo que é muito complexo reduzir o Nordeste, a comunicação do Nordeste, ou a produção cultural do Nordeste, em algumas categorias. E o coletivo Salve Rainha faz esse exercício de emancipação dentro da capital, numa perspectiva de tecnologia social.
Aí eu vou começar agora oficialmente a apresentação, porque aí vocês vão entendendo como é que minha pesquisa foi sendo formulada de objeto para fenômeno. Pode passar. Esse é meu orientador atual, que tem se desdobrado para entender os pepinos da minha cabeça, vindo agora para o PPGMC, né? E no slide anterior estava minha orientadora Jaqueline Lima Dourado, que é pesquisadora de Economia Política da Comunicação e da Cultura e Diversidade, do Comum, a qual eu ainda faço parte do grupo de pesquisa, assim como estou no EMERGE também. E eu acho que eu caí em boas mãos nos dois espaços, né? Porque eles conseguem entender que existe uma problemática maior do que só fazer pesquisa. Fazer pesquisa, eu até falei para Dilson na última reunião que a minha pesquisa tinha virado a minha própria obra de arte. Porque, por sinal, eu pinto desde os 5 anos de idade. Então, existe um artista visual produzindo agora escrita para traduzir essas artes plásticas. O coletivo Salve Rainha é uma tecnologia social de valorização do patrimônio sociocultural simbólico do Piauí, né, material e imaterial. É um coletivo formado por diversos atores, psicólogos, artistas plásticos, designers, enfermeiros, passantes, porque existe um trânsito, o coletivo é um coletivo independente, ninguém ganha dinheiro e toda a publicação, todo o equipamento social, todas as ocupações, principalmente as ocupações patrimoniais de memória, são produzidas de forma gratuita, pública, na rua, para as pessoas. Nem o coletivo ganha, que hoje está contando com quase 39 pessoas, membros oficiais, porque virou um coletivo agora juridicamente estruturado. E, para além disso, sempre tem demandas sociais de grupos que apoiam o coletivo. A estrutura do coletivo vai dando a costura da minha pesquisa, porque como um coletivo independente e que busca esse processo de emancipação educacional e cultural, era necessário que as pessoas, a população de Teresina, se reconhecesse como tal, como parte da cidade, visto que nesse processo de transformação simbólica e transformação econômica do Brasil, muito se perdeu nesse processo de construção. Então, o coletivo vem nessa bagagem de dizer quais são os não-lugares e como é que esses não-lugares podem ser ocupados. Quais são as pessoas que têm direito às cidades? São as pessoas que têm direito capital ou são as próprias pessoas que têm direito a transar a cidade, passar a cidade, percorrer a cidade? Eu vou mostrar isso tudo em mapa e em dados. A estrutura do coletivo é dividida entre bar, palco, feira e galeria. São todos processos itinerantes. Se faz um mapeamento da estrutura da cidade, quais são os pontos que estão agravados, violentados ou abandonados, prédios, ruas, avenidas, praças. A partir desse mapeamento se constrói toda uma estrutura de 2 em 2 meses e são ocupados os domingos, que são chamados de Rainha. Por isso é Coletivo Salve Rainha, que é um coletivo em homenagem a Teresina, que é o nome dado em homenagem também à Rainha Teresa, né? Então, imaginando Salve Rainha, aí fica esse trocadilho religioso, né? Que é os degredados filhos da arte, os abandonados, que produzem a partir da arte emancipação sociossimbólica. Eu trouxe um dado que eu vou apresentar no final da minha pesquisa, mas eu já trouxe de antemão para vocês entenderem que o coletivo, nesse período de análise, ele teve 11 temporadas, 6 especiais, 404 galeristas, ou seja, pessoas que estavam expondo nessa galeria itinerante, com estrutura ou base de estrutura para suportar instalação, artes plásticas, visual, projeção, artistas de palco que envolvem performers, cantores, músicos e outros, e pequenos e microempreendedores, que é chamado de economia solidária, e a gente sabe bem como esse termo é problemático, mas o coletivo, como uma tecnologia, desenvolvia um método de que pequenos produtores pudessem também se emancipar. Então existia essa feira sobrenatural. E um crime que, enfim, é uma grande questão e eu poderia explicar com mais calma depois. Esse é o idealizador, é até um vídeo que ele faz um convite para a população de Teresina participar do coletivo e entender o que é o coletivo. O nome dele é Francisco das Chagas Júnior.
ele foi o idealizador do projeto, era jornalista, e nesse universo de jornalistas, o coletivo tem um número bem substancial de jornalistas e publicitários. E esse fenômeno tem se mostrado uma das bagagens para mim entender a minha pesquisa atual, que é perceber que a quantidade de jornalistas ligados ou atrelados a grupos culturais podem, em certa medida, construir um discurso a furar as bolhas hegemônicas de comunicação e produzir outros sentidos, né? Inclusive emancipar coletivamente. Eu trago para vocês também uma parte dos dados da minha pesquisa, que é por que esse coletivo é importante a ponto de entender que ele vai virar um fenômeno de pesquisa de comunicação. Além dos comunicadores que estão dentro do coletivo, na produção, na base, né, no chão da fábrica, como diz a história, existe também uma preocupação das redes sociais desse coletivo, além de chamar para os movimentos que são chamados de culminância, os seus domingos das rainhas, que cada domingo ganha o nome de uma rainha, ainda tem detalhe. A rainha negra, a rainha das águas, a rainha da liberdade, a rainha do meteoro, porque cada um vai tomando uma configuração, os artistas que vão se apresentar, os jornalistas quando vão produzir texto, quando vão para a TV ou para outros espaços, eles levam toda essa discussão do domingo, ou seja, os temas balizam a discussão do domingo. E eu trago para vocês, no próximo material, tem os dados, né, do coletivo, que são números significativos para a época, que é de 2014 a 2017. Então, os dados já mostravam que existe um engajamento na rede, né? Ou seja, on-off. Aqui tem uma parte que eu trago, que é um slide, também é um vídeo, que esse é o Meduna, que é o primeiro sanatório, que gerou inclusive a pesquisa de doutorado da minha amiga Camila Fortes, eu espero que ela esteja vendo também, que a gente ocupou o Sanatório Meduna, que foi um grande sanatório do estado do Piauí, que estava abandonado como não lugar, a arquitetura do prédio era importante, a história do prédio era importante, ele estava sendo deteriorado e parte dele sendo vendido para o poder comercial, para as grandes varejistas. Então a gente ocupou o Meduna por um mês, domingos, e dentro desse Meduna a gente tinha discussão sobre saúde mental, saúde física, empoderamento feminino, liberdade da mulher, memória patrimonial e memória manicomial. Então, além das galerias, além dos shows, além das performances, ainda tinham rodas de discussões tarde e noite com pesquisadores, com cientistas, com teóricos da área, que era importante para que a gente dissesse não porque só ocupar aquele espaço, que é um espaço de memória e dor, de morte, de violência física e simbólica, mas também um espaço que poderia ser ressignificado. E um dos lemas do coletivo é existir, resistir, insistir. A gente não para por aí, né? A gente vai continuar. Educar, emancipar, libertar, que a gente quer muito mais. A estrutura da minha pesquisa, eu trago aqui um pedacinho, porque tem a questão do objetivo geral da minha pesquisa, né, entendendo o que seria esse mediativismo. Porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu entendi que o mediativismo seria um lugar de encontro de mídia com as necessidades públicas, com as necessidades de crítica social. E minha pesquisa inteira tem um viés crítico. Então, nesse balaio, eu fui entendendo que era talvez insuficiente para entender as performances, que é o outro conceito muito importante da minha pesquisa, como é que essas performances elas iam ganhando um outro lugar de política e de comunicação. Então, o mediativismo surge como esse espaço de arte que inclui comunicação e que inclui política. Então, é como se fosse respirar. Então, está no meio porque é muito natural do ser humano produzir arte e, ao mesmo tempo, conseguir conciliar os seus atos comunicacionais e as necessidades sociais. Aí, nessa perspectiva, eu estou propondo esse mediativismo como esse outro lugar de emancipação, esse outro lugar de pesquisa. Nesse direcionamento, políticas híbridas, que é interessante que a gente pense que é esse lugar de encontro, aí vem o Stuart Hall, quando a professora fala que, inclusive, a Eula também está na minha pesquisa sendo citada como os direitos de política da comunicação, né? Como é que a gente faz esse percurso de política da comunicação de direitos
Porque a gente tem alguns direitos, mas a gente não tem efetivação dos direitos. E pensar nessas efetivações dos direitos é começar a fazer com que a sociedade discuta esses lugares. Como é que a gente vai fazer isso? Através do letramento educacional, cultural e político. E o coletivo faz esse exercício. Então, é um lugar de encontro. Uma das temporadas do coletivo acontece no vão de uma das pontes mais importantes da cidade, que liga o centro econômico da zona mista, que é uma zona rica, zona leste, e o Grande Disseu, que é uma zona muito popular. Então, o vão da ponte, que era um não lugar, um lugar abandonado, virou hoje um dos polos de cultura da cidade. Se criou e instaurou o coletivo, emancipou o lugar, levou lugares de disputas simbólicas e comunicacionais, um espaço de cultura, e agora virou uma grande praça. E eu vou explicando porque a minha pesquisa é uma pesquisa literalmente crítica material. Então, eu faço a crítica do estado de onde esse coletivo surge, ao mesmo passo que eu vou apresentando como ele infere, ele interfere na geografia da cidade e no sentimento do teresinense. Aí ali eu botei não surte, porque agora que vai começar a parte talvez mais louca da minha pesquisa, porque eu disse, venha o Jader orgânico, o artista que cresceu escutando que a arte não ia dar nada. A minha família nunca me negou e eu sou muito grato por ter a família que eu tenho, porque sempre me possibilitou ser quem eu sou. Mas a sociedade sempre disse, o que é que um artista do interior do Piauí vai fazer com a arte? Aí a arte me trouxe aqui. Eu sou arte do começo ao final, logo a minha comunicação é arte, a minha arte é comunicação, as minhas experiências sociais, emocionais, simbólicas são arte. Eu devo tudo que eu sou a esse processo chamado arte. E para conseguir responder o que a sociedade não conseguia entender, que passava dentro de mim, mas que também eu conseguia enxergar no mundo, eu dizia como fazer com que as pessoas entendam que minha pesquisa tem validade acadêmica, científica, que é importante, e que, para além disso, eu consiga traduzir o que seria essa comunicação. Aí eu fiz um levantamento, essa tabela é bem complexa. Eu fiz esse levantamento que são quais as temporadas, onde elas estão localizadas, quais os lugares, quantos domingos, quais episódios, para que a gente consiga entender o mapa de como ele vai começar a se transformar de um texto para a materialidade. E de que forma que as experiências críticas e os estudos podem, em certa medida, ou em grande medida, também transformar a sociedade, porque o que eu estava propondo era uma dissertação capaz de instrumentalizar o próprio coletivo e como tecnologia dar base para outros coletivos surgirem. Então, a minha intenção era construir ferramentas e emancipar, através dessas ferramentas, coletivos possíveis, porque já que é uma tecnologia social com base em comunicação, cultura, estudos de cultura e memória, ela pode ser replicada. No Rio, em São Paulo, em Salvador, Rio Grande do Sul. Independente de qualquer um desses lugares, esse processo de comunicação e de cultura poderia ser replicado. Pode passar, professora. Aqui tem uma linha do tempo, que é onde eu faço, a partir daquele quadro, eu vou traçando quais são as temporadas que eu quero usar, porque seria impossível sobre-humano eu fazer isso numa dissertação, né? Então, 2 anos, a Eula, inclusive, na minha boca disse, vai dar tempo. Calma que vai, que eu já adiantei um monte de coisa, vai dar tempo. Aí eu fiz uma redução do meu mapa. E para isso eu utilizei os caracteres, que são como materializar. De que forma que essa comunicação produzida no seio do povo, a partir da rua, a partir de uma experiência coletiva, transforma-se em comunicação. Aí agora a gente vem para as partes thrash metal. Bem intensa, pode passar, professora. Eu usei esse software brasileiro chamado Iramutec porque eu disse, eu preciso traduzir a comunicação desse coletivo. Além da performance física, da performance cultural, da performance de memória,
esse coletivo tem discurso, que não é a minha área, mas eu disse, eu preciso usar a linguagem como uma ferramenta para acessar essa cultura hegemônica da comunicação. Qual é o símbolo máximo da hegemonia da comunicação? Hoje a gente ainda tem como respaldo da comunicação a comunicação tradicional. O jornal seria o suprassumo, o jornal de papel seria o suprassumo dessa comunicação tradicional, né? Seria o resquício do clássico. Aí eu utilizei todas as mensagens do coletivo nesse período de tempo que eu analiso. Além das imagens dos vídeos, todas as mensagens e tags, para que a partir daí eu fosse diagnosticando e fazendo o cruzamento, que eu chamo na minha pesquisa, que é espaço cruzado, né, que é um trânsito. Além de caminhar pela cidade, o coletivo também transita pela cidade, no contexto material e imaterial, simbólico, a partir das políticas de comunicação e de cultura. Aí essas palavras cruzadas, eu fui vendo que a palavra que estava no vocabulário mais popular do coletivo, né, no subterrâneo do coletivo, ou por isso do underground, né, que é trazer, emergir, ela foi parar nas capas de revista, nas capas de jornais, nas matérias. Então essa comunicação, ela conseguiu furar esse bloqueio em alguma medida. E se a gente pensar na perspectiva de que um jornal pode acessar pelo menos 3 pessoas, imagine a quantidade e a potência de um discurso de contracultura dentro de uma família tradicional. É um impacto gigantesco. Eu acho que por isso que o coletivo tem adeptos até hoje e por isso que é tão bem visto na capital piauiense. E que esse daí é um parâmetro que eu já estou trazendo para o doutorado, que é pensar outros coletivos e que, para além de coletivos, um movimento chamado Movimento Povo. É como eu tenho imaginado. Porque é uma necessidade de sobrevivência. Então é quase como um cardume de peixe. A gente não sabe por que vai, mas por sobrevivência a gente vai. E aí são os cruzamentos linguísticos. Eu fui criando modelos visuais para tentar entender como é que eles se cruzam. Comunicação, cultura, política, quais são as palavras, como é que elas aparecem no texto do coletivo, nas mensagens da rede social. E eu utilizo o Facebook, porque é uma das primeiras, e também pelo impacto que a gente diagnostica a partir de uma perspectiva de que o Facebook tem neste período de tempo, tem um acesso maior e de aderência noticiosa. Então, o coletivo utiliza o Facebook como uma plataforma de notícia também. Então, por isso, dos estudos de comunicação e de mídia. E essas palavras cruzadas vão tomando essa dimensão. Esse é o primeiro quadro, organograma do coletivo. Pode passar, professora. E a partir daquele quadro, a gente pensa o mediativismo, né, como esse espaço de encontro, mas que é um encontro político, emancipação, é um espaço de reconhecimento, de vivência e de necessidades, né, que é um acesso ao espaço, é um acesso discursivo, é um acesso cultural, é um acesso educacional, porque quando o coletivo propõe, por exemplo, a Rainha da Memória, ela está discutindo como é que essas pessoas podem cuidar do patrimônio histórico da cidade e como é que esse patrimônio ele pode ser acessado por toda a comunidade de Teresina, mas também pode produzir capital. Já que a gente vive num sistema capitalista neoliberal, as pessoas só dão valor quando esse gera lucro. Então, emancipar é também entender que esses espaços podem ser acessados por toda a comunidade, não só por um grupo privilegiado. Aí a gente vai expandindo o horizonte e eu vou trazendo sempre referências de obras clássicas nos espaços de debate, exatamente nessa perspectiva de dizer o que seria esse clássico. A gente, às vezes, percebe e fecha os olhos para algumas coisas que está muito intrínsecas da gente. O que seria essa identidade nordestina? Quando eu estava pensando nesse espaço, eu fiquei me questionando se eu ia começar provocando, perguntando para vocês se em algum momento vocês conseguem perceber o que seria o Nordeste para vocês. Quando eu falo que eu sou de Teresina, a primeira coisa que alguém diz, nossa, que calor, como se o Rio fosse frio. E assim, é óbvio, está num lugar de quintura, mas o sol virou um patrimônio. Então a gente utiliza o sol como uma referência. Nas minhas obras eu costumo pintar o sol como uma laranja, porque é o espaço de memória que eu tenho com minha mãe, que ela descascava laranja para todos nós na sala e a gente ficava conversando.
Então, não descasca mais porque eu não tô lá, porque ela descasca para meu pai e para minhas irmãs. Aí ficam todo mundo batendo papo e falando de todo mundo, inclusive de mim. E nesse processo, eu trago alguns materiais visuais para vocês darem uma percebida que o coletivo ele pensa a coroa não como uma representação de realeza tradicional, mas a coroa feita de papelão. Como é que eles faziam essas coroas de papelão? Se andava no centro histórico e todo o lixo que tinha virava alguma obra de arte. Então, essa obra de arte, essas coroas são dizendo que a gente precisa reciclar, mas que a gente também precisa entender que todo mundo tem uma realeza. E que essa realeza da cidade é o próprio povo, porque o povo é que constrói a cidade. E entre esses, os debates sobre indígenas, sobre povos negros. Essa foto foi uma análise que eu fiz há pouco tempo, que é uma das temporadas que é chamada Rainha da Guerra. São todos do coletivo naquele momento que sempre faziam ensaios fotográficos, trazendo e traduzindo aquele período histórico que eles estavam querendo trabalhar. E nesse momento, todo mundo estava de argila, ou seja, lembrava a realeza a partir de uma perspectiva da construção de Teresina, que nasce nas margens do rio Parnaíba e do Poti, nas cerâmicas. E que hoje é uma comunidade devastada e pensada em gentrificação. Então, o coletivo já pensava nessas canoas dos pescadores e das cerâmicas como processos de luta. Então, Rainha da Guerra é pensar que esses espaços estão em disputa. E os jornais, exemplos de jornais. Aí vem a última parte, que talvez meus slides são longos, porque eu acho que eu precisava levar vocês para o Piauí. Porque como minha pesquisa não é nem do pesquisador carioca, niteroense, e a minha pesquisa também não é localizada aqui, eu disse, não, vou fazer o exercício de levar vocês para entenderem a minha pesquisa também do ponto de vista lá. Nesse processo, eu fui catalogando os jornais Meio-Dia, que é onde, como eu estava pensando, O Dia e Meio Norte. Desculpa, eu até confundi, misturei. Os dois são os dois mais tradicionais, os dois mais acessados e consumidos no estado. Então, pensando nesse lugar, eu fui para o acervo deles, pegar todos os dias, um dia antes, um dia depois e o dia do evento, para entender esse lugar, porque o jornal tem um tempo de 24 horas, né? Diferente de alguns outros meios de mídia que tem uma durabilidade, o jornal ele tem um período de duração antes, durante e depois. E pensando nessa duração, eu pesquisava um dia antes, o dia, um dia depois, para saber se saiu uma nota de chamada, se saía alguma coisa do dia ou se saía uma nota de alguma crítica lançada sobre o coletivo. E nesse processo eu fui mapeando e fazendo os cruzamentos linguísticos de como é que eles iam surgindo, onde é que iam surgindo, por que iam surgindo, a quantidade que iam surgindo. É complexo? Deu trabalho? Deu. Mas nesse andar da carruagem eu fui percebendo que eu estava conseguindo construir essa materialidade que é tão difícil de se produzir quando a gente estuda cultura. Porque nas outras áreas tem uma materialidade mais fácil de ser acessada. Na cultura, por ter um campo muito diverso, muito subjetivo e muito sutil, um campo sutil que eu também estudo, sensível, que é um dos conceitos que eu utilizo na minha pesquisa, além de conceito de hibridismo e de performance, o sutil é um campo que às vezes fica muito distante. Aí, para que essa pesquisa saísse do lugar de uma pesquisa não válida, eu disse, eu quero provar até para a galera de matemática que essa pesquisa é válida. Aí eu fiz esses cruzamentos entendendo as frequências que apareciam, os elementos que apareciam, o tempo, que é a temporalidade, o dia, né? Os jornais, e eu ainda trazia as imagens, porque isso vira um acervo acessado, porque, como a gente sabe, o acervo de comunicação em Teresina, no Piauí ou no Brasil todo é muito escasso. Não existe memória. E meu medo era perder esse material. Eu disse, não, vou criar um banco de dados. Porque, para além disso, isso vai servir para mim, vai servir para os coletivos, mas vai servir para o mundo. A gente sabe que todo mundo se desfaz da memória da comunicação. E era um dos meus medos. Vou trazendo as linguagens, as frequências, como é que elas aparecem, quais são as palavras que vão sendo cruzadas, a quantidade de vezes que aparece e em quais jornais aparecem.
E aí eu vou fazendo esse cruzamento de linguagem, vou dizendo, olha, eles estão produzindo uma comunicação específica que é de linguagem, eles estão produzindo uma quantidade específica de memória, e eles estão levando isso para dentro de um sistema tradicional hegemônico, ou seja, para uma mídia que pensa em capital, que é uma empresa de comunicação, a partir de discussões populares. E isso é muito importante. Aí por isso que o coletivo, que parece uma coisa muito bonitinha, muito ordeira ou dócil, se torna uma potência de comunicação. Pode passar, professor. Estamos chegando no fim, minha gente. Desculpa. Eu trago os exemplos de prédios e lugares ambientes, não lugares, na pesquisa, que foram transformados a partir das ocupações. Aqui é a ponte que eu falei, o vão da ponte Juscelino Kubitschek, JK, carinhosamente chamado, que recebeu uma praça de eventos com o nome do organizador do coletivo. E, além disso, ele virou uma estrutura de comércio, onde tem feirante de planta, material de pesca e outras coisas. Aí é a antiga Câmara Municipal, que estava abandonada e foi ocupada, pensando na perspectiva de galeria itinerante. Essa Câmara agora já está finalizada, vai ser entregue o prédio como Museu da Imagem e Som do Piauí, a partir da ocupação. Aí eu trago as notícias de jornais, a partir das intervenções e de sites também. Pode passar, professor. Lugares de encontro, como eram feitas as publicações, ou seja, tem essa pegada meio underground, com viés cultural e a participação dos membros do coletivo, mas também da população teresinense. Até a prefeitura aderiu ao coletivo. Então, o coletivo ele vai numa camada social a partir da linguagem, e aí vem a comunicação. Os estudantes de comunicações, os formados em comunicações, sabiam como chegar e acessar. Existia um coletivo disposto a produzir, construir e criar, e existia um grupo do coletivo disposto a construir uma comunicação emancipadora. Então, é uma das ferramentas que eu tenho utilizado para pensar a minha perspectiva do doutorado também, que é esse lugar desse comunicador junto aos coletivos, às ONGs, aos grupos organizados, e isso vai ganhando outra forma daqui a pouco. É isso, Adilson. Estamos chegando no fim, eu acho que pode passar. Pode passar. E esse eu trago o mapa da cidade e como ela vai seguindo os eventos, porque não vai dar para vocês verem direito, ele vai seguindo as linhas, vai seguindo também o fluxo de como Teresina se construiu, se configurou. Então, vai se construindo Teresina para uma região nobre e o coletivo vai puxando da zona nobre para o centro financeiro, a periferia. Ou seja, da margem para a periferia, da periferia para o centro. Então, pensando nessa perspectiva, o coletivo vai atuando em muitas frentes. Pode passar, professor. O coletivo ganhou um quiosque, esse quiosque virou um ponto de encontro, lançamento de livro, roda de bate-papo, roda de discussão. Pode passar, professor. Eventos na periferia, com fomento, capacitação, oficina. A galeria itinerante era produzida por artistas do coletivo, mas também por artistas convidados, inclusive grandes nomes que têm obras no Palácio Central, no Palácio Nacional e também na Câmara Municipal, como o Nonato de Oliveira, que é um dos grandes símbolos vivos das artes plásticas piauiense. A memória simbólica do coletivo, que a ocupação, por exemplo, da memória da Rainha da Guerra foi na ponte, e a da Rainha da Memória foi feita na frente de uma das primeiras catedrais de igrejas da cidade. A Feira Sobrenatural, que inclusive essa feirante aqui, ela começou a vender geleia e hoje ela é uma microempreendedora de fato, porque ela vende geleia para o Piauí todo. Discussões sobre comunicação, a Rainha do Olhar, que é pensando na perspectiva de como é que a comunicação traduz Teresina para o Piauí e também traduz o Piauí para o mundo, porque já que a gente sabe que está tudo conectado, então que TV é essa e que comunicação é essa que está sendo produtora desse discurso? Então a comunicação também já era uma das pautas do coletivo.
temas sensíveis como a memória, que é, por exemplo, cadeiras sendo flutuadas ou destroçadas representava a memória, e o suicídio, porque Teresina é um dos grandes índices de suicídios do Brasil. Pautas importantes, como menos draga e mais drag, ou seja, por causa das dragas que estavam destruindo o Rio Parnaíba e o Rio Puti. Marielle vive Kenzie, que era a personagem drag do idealizador, Kenzie Porta, era uma drag militante, e outros debates como saúde, feminicídio, as águas, os lixos, que era uma pauta recorrente. Pode passar para você. As entrevistas, ou seja, o coletivo saía do lugar do online para o mundo offline, que é o mundo real, né, onde não que a internet não seja real, é até perigosa, porque ela mata também, mas ocupava outros espaços, outros centros de debate e discussão. E aí eu trago para vocês uma das fotos emblemáticas dos grupos que hoje eu faço parte, né, o EMERGE, PPGMC, a Universidade Federal Fluminense, e a Voz Degradados Filhos de Aves. A gente suspira, né? Aí a gente faz aquela trocadilho com a religião. Obrigado. Ok, muito obrigada, Jade. Bastante coisa, né, Jade? Deu trabalho fazer essa dissertação. Participei da banca do Jade. Quase uma tese. Então, agora eu vou abrir para as perguntas. Eu imagino, né, que vocês tenham perguntas, porque os dois trabalharam. Olha, o mestrado, gente, tem 24 meses, tá, para terminar. Imagine, 24 meses. Como é que cada um deles conseguiu fazer essa pesquisa? Como é que eles conseguiram transformar esse tema que eles tinham numa dissertação? Como será que eles fizeram? Eles mostraram um pouco aqui. Então, questão de metodologia, eu vi que a Madalena notou algumas coisas ali, né? Como é que fez? Por que fez? Por que não fez? Então, agora é a vez de vocês perguntarem. Isso também para o pessoal que está online, quem tiver pergunta, pode enviar pergunta que a gente vai responder. Então, eu vou abrir primeiro aqui para o pessoal que está aqui na sala de cursos. Alguém tem pergunta, por favor? Vamos lá, aqui, ali. Vou pedir para a Cíntia levar o microfone. Ali tem um microfone, a Sara está trazendo. Obrigada, Sara. Aqui na frente, por favor, você apresenta primeiro aqui. Se apresenta, fala o nome, bonitinho, depois a pergunta. Aí depois ela perguntando, a gente vai passar lá para trás. Vamos pegar uma primeira rodada com 3 e depois a gente vem para a mesa. Vamos lá. Só um pouquinho, vamos... Estamos ligando aqui a questão técnica. Alô? Pronto, foi. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Luciana Morosini. Minha pergunta vai para o Jader. Você mencionou que a prefeitura já aceitou, entre aspas, o coletivo. Eu gostaria de saber até que ponto eles se apropriaram, né? Porque o coletivo, pelo que eu entendi da sua apresentação, é mesmo uma coisa underground, né? O objetivo é ser uma contracultura, né? E só que acabou aparecendo demais, né? E tudo que acontece assim, que aparece demais, atrai o turismo, a prefeitura acaba querendo se apropriar. E aí eu queria saber assim, se houve algum processo de diálogo com a prefeitura, se a prefeitura quis fazer esse movimento de apropriação do coletivo em algum momento, se depois dessa data de 2015 você manteve diálogo com o pessoal do coletivo para saber se houve esse movimento de apropriação da prefeitura com o pessoal do movimento, né? E se isso deu algum fruto, né, depois dessas datas de 2015 e 2017. Maravilha. Ali atrás
Estão anotando, né? Podem anotando. Oi, boa tarde. Parabéns pelas apresentações, muito bacana. Eu queria propor, assim, não, na verdade, sim. Tenta se apresentar, por favor. Meu nome, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Adilson Cabral, sou professor do curso de comunicação da UF e também do programa de pós-graduação em mídia cotidiano, do qual o Jader é integrante como doutorando e me orientando. E a Luana também fez o mestrado. A gente tem um tema comum aí em torno das culturas e identidades nordestinas, né? Mas são dois trabalhos que têm caminhos diferentes para chegar a esse tema comum. Um vai pelo coletivo ativista de intervenção na cidade e o outro trabalha com pessoas que são, digamos, que têm uma visibilidade midiática e a partir daí trazem, né, constroem uma visão, uma compreensão do Nordeste em relação aos conteúdos que produzem, a próprio posicionamento, né? Eu queria propor, até por uma curiosidade, né, para trazer o Nordeste para cá e para a gente ter uma visão desses Nordestes e desses territórios, né, colocados, que vocês fizessem uma troca do ponto de vista desse ponto de partida que vocês estão trabalhando a pesquisa de vocês, o Jader pensasse a partir das figuras públicas midiáticas que, digamos, colocam Piauí, né, para o cenário nordestino e brasileiro, e a Luana pensasse a partir dos coletivos ativistas, né, que pensam, visibilizam Nordeste ou algum lugar mais específico, essa questão da afirmação, da visibilidade da identidade, assim. Como é que seria pensar a partir desse lugar do outro, né? Uma provocação nesse sentido de um exercício aí de metodológico, artístico também. Muito bom, obrigada. Mais alguém aqui quer fazer a pergunta? Vamos lá? Mais alguém? Aqui, por favor. A pergunta vai ser levemente enviesada, né? Porque eu vou fazer para minha senhora. Mas ainda assim é uma coisa que a gente sempre vai discutir na dissertação de mestrado dela e doutorado, eu fico pensando. Quando eu... Peraí, se apresenta primeiro. Claro, meu nome é Patrick, né? Sou advogado, sou formado pela PUC. A minha questão é a seguinte: quando a gente avalia, por exemplo, a literatura de Carolina Maria de Jesus, ela fez, no caso, O Quarto do Despejo, né? E ela foi muito consumida, mas pela perspectiva exótica. Apesar dela ser absolutamente crítica com relação à expansão que estava acontecendo em São Paulo. E aí, quando ela foi... no segundo livro dela, ela já escapou toda essa tensão, né? E ela foi, de novo, levada ao relento, né? Ela foi expulsa dos círculos literários. E aí, meu ponto é, quando a gente pega aquela pesquisa da Forbes, dos 40% sendo nordestinos, a minha questão é, eles estão sendo consumidos a partir de uma perspectiva exótica da cultura nordestina, ou eles estão sendo consumidos a partir, assim, de uma perspectiva contra-hegemônica do nordestino, porque às vezes fica naquele equilíbrio de você ver as coisas de uma perspectiva negativa da identidade cultural nordestina, e às vezes a gente pega e a gente não pode pesar muito, então a gente tem que considerar também os pontos positivos da cultura nordestina e a diversidade que traz isso. Então, meu ponto é até que ponto esse consumo da cultura nordestina, e a gente pode falar numa perspectiva tanto do Jader quanto da Luana, né, com relação a essa perspectiva mais crítica que a gente está tendo. É isso. A pergunta é para os dois, né, no caso. Ok, muito obrigada. Então, vamos voltar aqui para a mesa. Vamos começar com a Luana. Isso. O Jader acabou de falar, Luana. Luana, vamos lá. Vamos pensar aí, ó. Olha bem, Patrick. Vai olhando para todo mundo ali, vai lembrando as perguntas, respondendo. E aí depois a gente vai para o Jader. Tá. Primeiramente, então, a pergunta do Adilson, né? Aliás, é bom falar, eu fiquei absurdamente encantada pela pesquisa do Jader e eu quero muito ler sobre. Eu acho que ele traz uma contribuição artística fenomenal, porque a academia precisa.
é o que nos traz fôlego, né? Porque às vezes a academia é absurdamente engessada em leituras e afins, e quando alguém traz com esse olhar mais artístico, você dá aquele respiro, deixa o coração quentinho e fala, tá valendo a pena aqui fazer essa caminhada. Mas vamos lá, pensando, fazer essa troca de pensar, eu já até pensei em, de repente, no meu doutorado, trazer essa comparação, né? Foi até uma das coisas que eu pensei, mas não segui. Assim, preferi manter ali no meu conforto de continuar onde eu já estava. Mas a impressão que me dá, olhando aí, é importante dizer, né? Única e exclusivamente pela apresentação que eu vi agora, é que tem muito mais raiz no trabalho que o Jader traz do que necessariamente no trabalho dos influenciadores. Eu acho que os influenciadores eles trazem muito um diálogo de eu tenho que aqui trabalhar com o externo, né? E o trabalho do coletivo, eles não se propõem a ter essa ligação com o externo, a falar com o externo, né? Externo, assim, fora do Piauí, mas falar com a população do Piauí. Então, me parece que traz muito mais as raízes mesmo. Respondendo a pergunta do Patrick, vulgo meu namorado, né? A questão do exótico, eu acho que talvez tenha um pouco disso. Não, acho que não. Eles trazem mais um conteúdo na questão de se valorizar mesmo. Quando eles falam sobre Nordeste, muitas vezes eles falam tentando romper com a visão hegemônica que se tem do Nordeste, né? Então, muitas vezes já teve, por exemplo, entrevistas que o Whindersson Nunes participou e o Whindersson Nunes virou e falou, não, porque o meu sotaque ele é um sotaque do Piauí. Eu tenho gírias que são do Piauí. Então, se você me perguntar uma gíria do Ceará, não necessariamente eu vou saber te responder, sabe? Então, ele se propõe a quebrar um pouco a visão hegemônica, exótica ou afins que se tem do nordestino. Eu acho que eu vou responder um monte de questão de uma vez só. Mas eu vou começar por sua pergunta. Qual é o seu nome? Desculpa. Luciana. Prazer, Luciana. Sobre o coletivo. O coletivo, no final, eu botei o crime. Em 2016, quando o coletivo começa a se preparar para a Bienal, a comemoração de Bienal, pós-reunião, os membros do coletivo estavam saindo de uma reunião, atravessaram um sinal, pararam na faixa e um carro em alta velocidade ultrapassou o sinal e matou 2 pessoas membros, os 2 idealizadores, irmãos do coletivo, e feriu um terceiro. Esse terceiro sou eu. Passei meses na UTI, então por isso que eu disse que talvez fosse um pouco mais complexo, porque envolve algumas camadas de subjetividade de dor minha. Eu traduzi os meus amigos falecidos, eu não tive tempo de enterrá-los. Então minha pesquisa ela é muito orgânica. E por que eu estou te dizendo isso? Porque chega uma hora que é óbvio que todas as hegemonias querem se manter nos lugares onde elas estão. Elas vão se adequar, elas vão dançar o jogo e fazer até as peças se movimentarem, inclusive ceder um pouquinho. Mas o coletivo, ele desde o seu início, ele criou um processo de diretrizes de como o coletivo deveria se organizar para a sociedade. Então, dentro da minha dissertação, eu trago os documentos oficializados. O coletivo oficializou, levou a juizado e a juiz toda a documentação. Existem regras de como se deve funcionar. Porque o coletivo, para além daquele processo, ele deveria responder às necessidades do seu tempo. Então, pensando nisso, de responder às necessidades, eles criaram um modelo de jurisprudência do próprio coletivo. Então, a prefeitura, em alguma medida, tentou se aproveitar da imagem do coletivo antes, durante e depois. Mas ainda assim não conseguiram porque existe uma espinha dorsal do movimento. O coletivo, pós-crime, passou 1 ano ainda em funcionamento, exerceu, mesmo durante a crise, crime e tudo mais, continuou em execução do processo até parar. Aí teve um hiato e eles voltaram o ano passado. Então o coletivo retornou
depois de um hiato, mas a produção dos artistas, dos comunicadores, dos membros do coletivo foram ganhando outra forma. Nas pesquisas, em estudos acadêmicos, em processos de documentação, visual, de audiovisual e também de áudio. Foram ganhando outros espaços de cultura na cidade, construindo individualmente outros lugares de diálogo de cultura, como a Casa Barro, que é um espaço de exposição, de espaço de tatuagem, de movimento underground, de movimento Estourada, que voltou o público que aderia ao movimento a partir das identidades de gênero. Então é um lugar de subversão a partir das identidades de gêneros discordantes. E o coletivo ele foi ganhando outras formas. Então a prefeitura, acho que ela nunca vai conseguir chegar nesse lugar de acessar totalmente o coletivo. E o Chagas costumava dizer que a gente vai tirar da hegemonia ou da prefeitura ou do poder financeiro o necessário para que volte para o povo. Então era importante esse movimento. Era uma espécie de Robin Hood. A minha dúvida era se os eventos faziam parte do calendário da prefeitura. Furava o bloqueio, porque os domingos no Piauí sempre foram muito silenciosos. Então se consumia a TV brasileira. Aquela TV, a famosa TV brasileira. Então o coletivo, os lugares de culminância durante o mês eram no domingo exatamente por causa disso. Era uma ocupação no silêncio. Era literalmente underground. Eram os domingos silenciosos, o coletivo chegava em um lugar público, aberto, com uma galeria itinerante. Era meio mambembe. Então nessa perspectiva, a prefeitura ela chega a dar subsídio para o coletivo, porque precisa de documentação para, inclusive, ocupar espaços públicos, para que não tenha violência nem nada. Nunca foi nenhum dos movimentos foi diagnosticado nenhum movimento de violência ou de crime. Então existe uma preocupação com o galerista, com o expositor, com a banda, com o público, que era muito complexo. Então existe uma documentação. Sobre a pergunta do Adilson, eu não sei se eu te respondi, espero que sim. Sobre esse movimento, eu já estava fazendo esse movimento durante a fala dela, que é a perspectiva de pensar o outro. Aí eu aproveito e já respondo também a sua questão do sujeito exótico. Existe um desejo de consumir o outro, de acessar o outro. Para que minha natureza de potência, de hegemonia, de poder seja instaurado, eu preciso que exista o outro, o que não é. Então, acessar esse nordestino exótico, ou produzir esse nordestino exótico, é uma invenção. E eu estou falando como nordestino também. É engraçado que quando eu cheguei no Rio, vou falar um caos para explicar isso. Quando eu falava algumas coisas, as pessoas diziam, nossa, você não é nordestino, porque o nordestino já tem a construção do sotaque da Paraíba, o di-uti. E olha que minha cidade, Oeiras, tem quase fronteira com os sotaques do di-uti. Então, eu não costumo falar na casa do fulano, eu falo na casa de fulano. Isso leva um pouco o sotaque, mas eu tenho muito menos do que outras regiões do Nordeste. E essa construção do sujeito exótico é também uma necessidade para que os lugares de normativo universal sejam construídos, que a pesquisa da nossa colega fala nessa construção do... Ele vende para quem? O coletivo fala com o externo. Só que, para que esse externo, esse Brasil, seja acessado, o Piauí tem que se consumir. Já diferente do Whindersson e da OG, é que eles produzem porque eles também estão produzindo uma indústria. É uma indústria de comunicação e entretenimento. Então, ok que eles não vão abdicar das suas identidades e suas alteridades, mas eles estão produzindo dinheiro. E nessa indústria do dinheiro tem uma outra lógica. O coletivo pensa na emancipação para que se produza potência. Aí, talvez, nesse lugar de diálogo, seja nessa construção de entender que piauiense, teresinense, você não é o outro. Agora você é a norma. Você é o universal, o sujeito universal. Porque quando a gente chega em alguns lugares, existe as hegemonias produzindo o outro. Para que se consiga construir o discurso da norma. Então, essa sempre é uma grande preocupação. Estar hoje ocupando o Rio, jogando meu corpo no Rio, literalmente,
E desafiando o coro dos contentes é dizer que existe um Nordeste que pode acessar outros espaços. Hoje eu estou nessa mesa também construindo esse espaço. Quando eu mandava para os meus amigos o link, eu dizia: vamos assistir, porque tem um piauiense, um passarinho andando no mundo. É um de nós. É nessa perspectiva que a gente vai construindo e dissolvendo esse lugar do exótico do nordestino. Do Nordeste, que é fome. Aí tem uma discussão e um lugar do outro, os debates de austeridade, de visibilidade. Se a gente for pensar essa construção do Nordeste, a gente vai pensar na construção do Nordeste a partir de que precisamos de mão de obra. Esse outro tem que ser acessado para ser mão de obra. Não pode ser potência. E isso é meio desconfortável. Falar numa sala carioca sabendo que muitos dos meus foram só mão de obra e ainda são mão de obra. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta aqui? Bom, enquanto vocês estão pensando aí nas perguntas de vocês, eu vou fazer perguntas aqui para os dois. E aí, eu vou... primeiro, o pessoal aqui na internet falou que dia 8 de outubro, tá? Foi o dia do nordestino. Tem gente de Minas Gerais aqui mandando, falando lá dos grupos de cultura. Isso é bem legal. Mas aí vamos falar de metodologia, tá? Que isso é uma coisa que pega no pé de todo mundo. Vocês tiveram 24 meses, fizeram as disciplinas e tiveram que fazer a dissertação. Como é que foi trabalhar metodologicamente o objeto de vocês? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão de se organizar metodologicamente e conseguir cumprir o prazo e trazer o objeto de vocês como esse fenômeno científico. Vamos lá, Luana. Estou pensando, tem que ter um tempo para pensar. Mas é porque, né, a gente precisa falar de um ponto importante que, bom, a minha pesquisa, e acho, pelo que eu entendi a do Jader também, foi feita durante um governo que não valorizava as pesquisas, né? Então, eu não pude única e exclusivamente me dedicar às pesquisas. E aí, isso requer uma questão aí na organização, que foi muito mais difícil me organizar, tendo que ter um outro trabalho, e aí, infelizmente, um trabalho, né, que explorava absurdamente. Então, isso permeou muito a minha trajetória. Mas, pensando na questão da organização metodologicamente, foi me aprofundar bastante. Acho que é interessante, primeiramente, né, entender que a gente tem um ano para fazer as disciplinas e um ano para fazer a pesquisa e tentar não atropelar esse processo, porque às vezes a gente vai na ânsia e atropela um pouco, né? Mas entender essas duas dinâmicas. E, no meu caso, foi dividir entre, primeiramente, a pesquisa bibliográfica e documental, para eu poder entender esse meu objeto, né? Até porque, diferente do Jader, que é do Piauí, eu sou carioca, sou filha de 2 nordestinos, então por isso eu quis fazer esse trabalho. Mas eu sou carioca, eu precisava compreender bem o que é essa região. Então, foi fazer a pesquisa bibliográfica para, então, poder entrar na questão de análise dos vídeos, né? E aí era realmente parar lá, assistir o vídeo, vai e volta, e olha essa roupa tal, isso que essa roupa está transmitindo, né? Olha só, ele focou nessa imagem aqui, por exemplo, no início do vídeo do Whindersson Nunes, ele foca, a câmera está atrás de um varal de roupa, quando ele chega na casa da mãe dele. Isso é muito emblemático. Ele quer mostrar aquele contexto humilde. Então, eu precisei rever os vídeos, prestar atenção nesses detalhes, ao mesmo tempo estar ali com um caderninho, anotando tudo, para não deixar passar nada. Mas o processo foi esse, e aí é importante dizer também, eu acho válido dizer, que não é um processo fácil. Não é, né? Principalmente para a gente que fez no governo Bolsonaro, não é um processo fácil. Mas, no final, vale a pena. Assim, aos trancos e barrancos a gente vai e a gente consegue entregar algo efetivo, né? Algo bom e algo que levante questionamentos. Acho que isso é o mais importante, assim, a gente pensar que a nossa pesquisa ela tem que levantar um questionamento, ela tem que fazer as pessoas repensarem os seus lugares, né? Quem é que está
dito como o outro e por que é dito como o outro, assim. Eu acho que é isso. Acho que eu espero ter respondido essa pergunta, eu. Não tem a imagem dos surtos? Surtos, é bem isso. A minha pesquisa desde o começo, eu tinha uma noção do caminho que eu queria percorrer. Só que leva um tempo de maturação desse percurso. Então, esse ano de acesso à documentação, a textos, a material extra, a nossa ideia inicial é muito complexo mesmo, é difícil. E saber que a gente está produzindo em um lugar de violências é pior ainda, né? Já que a gente sabe que a educação no Brasil é violentada o tempo todo. Aí, quando minha orientadora perguntava como era que eu queria fazer o caminho do percurso crítico, né? Porque é o meu material histórico dialético. Eu utilizo literalmente essa pesquisa, essa base da materialidade histórica, e eu vou pela análise de conteúdo de Bardem para conseguir consolidar esse percurso da história e da materialidade. E nesse lugar, a Jaqueline dizia assim: como você quer? Um dia eu virei para ela e disse: olha, eu vou lhe contar uma história, que tem a história do monge e os piauienses e seus causos, né? E esse monge chamou 2 crianças e para fazer um trabalho eles fizeram, e o monge deu um pão. Uma das crianças esperta abriu o pão e cuspiu. A outra, com nojo, não comeu. Aí ela ficou: como assim? Aí eu disse: é porque o que eu quero propor na minha metodologia é que todo mundo tenha direito a comer este pão, mesmo que ele, infelizmente, seja cuspido. E aí, quando a gente pensa nesse lugar da metodologia, eu dizia: vamos fazer um discurso e um caminho que eu consiga traçar academicamente, substancialmente, esse lugar da ciência, mas que essas pessoas elas entendam que aquele pão ele está sendo cuspido o tempo todo para que a gente não tenha acesso à comunicação, acesso à cultura, aos espaços públicos, à educação. Então, o percurso se torna um pouco mais complexo, porque não era só a metodologia como uma técnica de execução, como a BNT. É uma metodologia com percurso onde fosse transformador. E isso é um exercício, por exemplo, só de dados, de números, de postagens, de levantar planilha, de coisa. Passei 1 mês sentado, assim, eu chorava, eu dizia: para que eu inventei isso? Mas aí quando você vê o plano e você consegue ver que cada palavra vai tomando material, vai tomando corpo, vai tomando geografia, vai virando concreto, vai virando tinta, aí você diz: eu devia ter feito esse percurso. Mas é um percurso dificílimo. E assim, calcular o percurso é o exercício, eu acho, primordial. Dá tempo. Só não garanto como. Só complementando, gente, pessoal aí que está fazendo mestrado, doutorado, não se desesperem, tá? Porque, na verdade, é quando a gente pede no projeto para vocês criarem um cronograma, não é à toa, tá? Quando vocês entram para fazer qualquer prova para mestrado, doutorado, tem lá o cronograma que a gente pede. Doutorado, 48 meses, mestrado, 24 meses. É para vocês terem essa noção do que vocês vão fazer durante esse tempo. Eu quero trabalhar com a metodologia. Primeiro que pesquisa bibliográfica é básica para todo mundo, né? Tem que ler. Quando você pensa que vai entrar no programa de pós, tem que começar as leituras. Não pode deixar para o ano seguinte. Não. Você começa a leitura ali, tá? E é lendo e fichando o tempo inteiro. Uma coisa que a gente trabalha muito no grupo de pesquisa. É fazendo fichamento o tempo inteiro. Porque, e já colocando esse fichamento ali no seu computador, colocando os autores, entre aspas, as páginas, porque tudo isso você vai usar, tá? Tudo. Ouçam bem, tudo. Então, você já vai se organizando. E ali também a metodologia. A metodologia que você, primeiro que você acha que você vai trabalhar, né? E depois, quando você entra no mestrado, você vai sentar com o seu orientador para entender se realmente é aquela metodologia. Então, a partir daquilo definido com o seu orientador, você vai traçar também durante aquele período, tá? Vai ter trabalho? Vai. Mas, assim, a vantagem é que vocês viram que o resultado tem um resultado.
Tá? E quando a gente faz uma pesquisa, e isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, qual é a contribuição que eu estou dando para a sociedade com a minha pesquisa? E você tem que pensar nisso. Qual é a contribuição que eu vou dar? Então, eu estou fazendo um trabalho que vai contribuir. Tá? Por mais que seja cansativo, mas tem que ser, porque você está trazendo respostas. E tudo que é fácil, vai fácil. Tudo que é feito, né, com suor, realmente tem um bom resultado. Então, fazer, na verdade, mestrado e doutorado, ter essa prática, o exercício da metodologia é fundamental. Tá? Fundamental para todo mundo. Bom, falando de metodologia, para ninguém ficar desesperado, por isso que a gente tem que fazer cronograma, tem que ler, é importante. A gente tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui se é Manuela, esse nome, não, é Ermaela Silva. Ela se chama Ermaela Cícera, ela está fazendo lá na Federal do Rio Grande do Norte uma pesquisa, lá começou o doutorado, e ela está trabalhando com a questão do fenômeno das feiras livres nordestinas no contexto da mediatização, principalmente no Instagram. Tá? Aí ela pergunta aqui, ela gostaria de saber, por exemplo, se essa ferramenta Iramutec, que o Jade usou, dá para utilizar também na análise de textos no Instagram. Tá? E, no caso, até a Luana também pode falar um pouquinho, né, Luana? Porque tu entraste um pouco nas redes sociais, né? Só que tu trabalhaste com análise de discurso, né? E, de repente, tu trabalhaste com alguma ferramenta. Como é que tu pensaste nisso, tá? Vou começar primeiro pelo Jada e depois volto aqui para a Luana. Obrigado pela pergunta. Sim, o programa, né, o software, ele faz leituras de texto. Então, você só vai ter que descobrir como criar as técnicas para essa leitura. Tem, dentro do próprio processo, quando você procura no Google, você vai achar o programa para baixar e você também vai achar um manual de utilização. O programa ele vai apresentar milhões de configurações que você pode utilizar. Ele vai te apresentar nuvem de palavras, processos de fixação, quais os conceitos ortográficos, onde é que ele vai ser colocado, de que forma que ele vai ser colocado, a quantidade, pareceres comuns. Então, existem uma infinita possibilidade. E ele vai dizer como é a técnica que você vai ter que utilizar. Pegar todas as mensagens, colocar num banco de dados, pegar esse banco de dados, jogar para dentro do programa e o programa vai fazer o trabalho a partir da sua necessidade. Então, sim, dá para utilizar. Você só vai ter que descobrir como utilizar a técnica, né? Como a pseudo AI, que não é inteligência, né? Um banco de dados criados por nós, né? Humanos. Que curioso. A gente também... A metodologia. A gente vai descobrindo a forma de costurar esse processo. Aí o programa, sim, dá, mas você tem que descobrir o que é que você quer fazer lá dentro do programa. Aí a pergunta é talvez mais importante do que usar o programa. É o que eu vou usar lá dentro? De que forma que eu vou utilizar esse programa para traduzir o meu desejo de acessar a um conhecimento? E que é bem... complexo, mas se você ler um pouquinho, ele é muito intuitivo. Então dá para fazer, e é um software brasileiro, super apoiem o software brasileiro. E ajuda muito ter uma galera fazendo essa pesquisa. E, professora, aproveitando, também faça logo um trabalho de base bem fácil. Leia a recomendação da bibliografia dos programas. Já começa por aí. Vai tentar um mestrado ou um doutorado? Leia. É base lá, ler a biografia recomendada. Porque tem a galera que vai ler só o resumozinho aí acha... Leia a biografia recomendada. E não surte. Tem hora que a gente vai sair para tomar um café e relaxar, porque senão surta mesmo. Tá. Sobre a bibliografia, né? Realmente é algo muito importante. No meu caso, eu tive a prova para entrar no mestrado, então eu tive que ler a bibliografia, e aí isso já me facilitou na hora da pesquisa, porque como, por exemplo, a minha pesquisa era em mídia e cotidiano, eu precisei compreender esses conceitos, e o primeiro capítulo ele já vem discutindo o que é mídia e cotidiano para poder dialogar com o que eu queria pesquisar, né? Em relação à metodologia, eu não usei um programa específico. A minha metodologia mesmo foi ler
os textos, buscar compreender como os nordestinos eram representados, e aí eu fiz um mapeamento de como que era a representação estereotipada, para assim eu ir aos vídeos. E aí, quando eu fui nos vídeos, eu fui sabendo o que eu precisava olhar, né? Eram 6 pontos, que agora acho que eu não vou lembrar os 6, mas era vocabulário, cenário, fala, trilha sonora, vestimenta e o último que eu não lembro. Mas aí eu ia analisando o vídeo a partir disso. Então, por isso que a partir disso eu percebi a questão da roupa da Tainara. Eu fui e pesquisei sobre cada uma das roupas, porque ela usou umas 6 roupas. Então, e aí ela posta tudo, né? Então, por que tal roupa? Tal roupa remete ao quê? E aí fui olhando e fui fazendo as relações. Foi por isso que eu prestei atenção na questão do cenário do Whindersson Nunes, como que ele começa o vídeo dele. Inclusive, o Whindersson Nunes começa o vídeo dele falando assim, ligando para a mãe dele, e a mãe dele fala: filho, não esquece o casaco. Aí ele desliga e fala: tô indo pro Piauí, minha mãe pedindo para eu não esquecer o casaco. Já recuperando aí esse estereótipo, né? Então, mas para eu poder perceber isso, eu precisava ter uma pesquisa. E, inclusive, outra pesquisa que eu fiz foi compreender como os nordestinos eles se representavam no cinema independente. Então, como Kleber Mendonça, o Alder Gomes, eles se representavam para eu poder compreender como o nordestino mesmo se via para além dessa indústria hegemônica. Aproveitando, tem piauienses produzindo cinema que eu acho que eu vou trazer até para o doutorado também. Essa perspectiva de imaginar essa produção. E para quem quiser conhecer o vocabulário do Piauí, para não falar o DUT, procurar o piauiês. Tem um dicionário de piauiês, de palavras, nossa, tipo X-com. X-com é pensar que é paralelo a um lugar. Então, você vai para onde? É tal lugar X com outro. Então é um paralelo. E assim, existe um vocabulário imenso de palavras que a gente tem um dicionário chamado piauiês. E aí é um convite para vocês baixarem, tem até na internet. É o tipo de pirataria que eu concordo, de leitura. Maravilha. Mais alguém tem alguma pergunta aqui? Não? Então, vai, Madalena. Vai ser a nossa última pergunta. Depois da pergunta da Madalena, os dois vão responder e fazer as considerações finais, tá bom? Então, não é uma pergunta, não. Eu quero dizer o seguinte: meu nome é Madalena e eu quero assim dizer que eu estou encantada com a apresentação, que eu assisto muita apresentação, seminário, congresso. A Eula sabe que eu adoro, né, participar. E ultimamente eu tenho visto assim a facilidade, a simplicidade com que vocês apresentaram uma pesquisa científica. É muito bom isso. Botar o pé no chão e dizer: é isso que o povo quer, é isso que a gente quer passar, entendeu? Não é só a pesquisa, não é só a pesquisa, é a pesquisa, mas para todo mundo entender o que vocês estão fazendo. E foi muito bom assistir vocês. Então, de parabéns. E como o da Cíntia também foi assim. Então, as coisas estão chegando mais ou menos no chão, assim, para a gente entender o que está sendo falado, entendeu? É isso. Obrigada. Obrigada, Madalena. Então, vamos lá, Jada e depois Luana. Belo nome, Madalena. Obrigado pelo comentário. Fico muito feliz, porque uma das minhas preocupações hoje como doutorando é de que forma que eu vou acessar as pessoas. Eu não quero a insígnia, não me interessa muito a insígnia de doutor. O que me interessa mais é saber que eu posso virar portal, uma semente. Então, quando eu falo que eu transformei a minha pesquisa na minha obra de arte, é porque neste momento eu estou como pesquisador, não estou como artista apenas. Então, é nessa perspectiva de dizer, sim, o que eu vou deixar para aqui. E nesse lugar, hoje eu tenho 33 anos, mas eu acho que eu já tenho construído um lugar de emancipação educacional, né? Como um educador da comunicação, um educador da arte, que é muito importante pensar nessa perspectiva. Uma das minhas propostas foi sempre sair do Piauí, ou sempre sair da minha cidade natal, e tudo que eu produzir no mundo, em qualquer lugar do tempo e espaço, eu levo para a minha cidade. E isso eu tenho cumprido
desde a minha graduação, quando eu pesquisei as carpideiras, que são as mulheres que cantam e choram em velório, que é uma tradição de 2000 anos de idade, e que no Nordeste ainda é muito forte. Então, produzir aquele documentário dentro da minha natureza, dentro da minha história, do meu contexto, foi bem isso. Então, fico muito feliz e muito lisonjeado de pensar que a gente está acessando. É tão complicado, é tão doloroso saber que a gente está produzindo uma coisa tão trabalhosa, tão difícil, que não chega às pessoas. É para isso que eu faço pesquisa hoje, é para criar instrumentos de emancipação. Acho que é isso. Obrigado. E para todo mundo que está em casa, consumam os pesquisadores brasileiros, por favor. É um convite, tem muita pesquisa maravilhosa, muita pesquisa potente, que poderiam literalmente ajudar o Brasil a sair para outro lugar de soberania nacional literal, né? Queria agradecer também a Madalena pelo comentário. Muito obrigada, Madá. O que acontece? O Jader é artista, né, antes de ser mestre e agora doutorando, e eu sou professora de história. Então, eu não posso sentar aqui para explicar minha pesquisa e presumir que as pessoas sabem do que eu estou falando. Eu preciso tentar falar da forma mais didática possível. Até porque, por exemplo, meu irmão e minha mãe estão aqui me assistindo. Que feliz. Então, eu preciso falar de uma forma que a minha mãe compreenda. Eu fui formada para isso. Quando eu escrevi a minha monografia, a minha orientadora virou e falou: a sua mãe precisa ler a sua monografia, ela precisa entender. Então, a academia precisa entender que ela não fala para a academia, ela fala para fora. É isso. Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada, gente. E obrigada, Eula, por essa oportunidade. Bom, gente, obrigada, Luana, obrigada, Jader. É muito importante, gente, dizer que os dois também estão aqui, né, fazem parte de grupos de pesquisa. Isso é muito importante também para quem quer fazer uma pós-graduação. Entre no grupo de pesquisa, comece a ler, a pesquisar, a participar, porque é muito importante a gente realmente fazer investigações científicas, até para acabar com essa história que a gente tem, né, dos achismos, dessas fake news que são colocadas e levadas para a internet. Então, é importante que cada um de nós esteja realmente investindo em conhecimento. Então, quanto mais você investir em conhecimento, além de você aprender cada vez mais, você também vai ajudar a sociedade a conhecer cada vez mais. Então, isso para a gente é fundamental. Quero agradecer a vocês que estão aqui, ao pessoal que está na internet. Nós temos outros eventos que vêm por aí, acompanhem. Talvez os próximos eventos sejam somente online, então verifiquem, tá? Vem coisas por aí. Quem quiser também participar do nosso grupo de pesquisa, entre em contato com a gente. Isso é muito importante, a gente sempre está com as portas abertas também para todas as pessoas que estão interessadas em fazer pós-graduação. E nós também temos aqui o nosso mestrado, que até o dia 15 de outubro, tá? Estão abertas aí as inscrições, né? Então, para quem quer fazer mestrado, até 15 de outubro. Tem outros mestrados e doutorados também que estão com inscrições abertas. Gente, vá lá, se inscreva, tente. O mais importante é você tentar. Se você conseguir, melhor ainda, né? Então, e terminando o mestrado, vai fazer o doutorado e depois vai fazer também o pós-doutorado. Isso eu acho que é o mais importante para a gente. Quanto mais vocês investirem em conhecimento, mais vocês vão aprender e mais vocês vão poder compartilhar. Então, obrigada a todos e todas e até o nosso próximo evento.